E aí, nerds, bem-vindos de volta ao Zeoland. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui um compilado de informações, tá? Sobre a inteligência artificial que está, tomando conta aí das nossas vidas e vai tomar conta cada vez mais. Então, se você não sabe o que é inteligência artificial, fica nesse vídeo, tá? Até o fim, que eu vou explicar tudo o que é inteligência artificial, como isso surgiu, para que serve e exemplos, de inteligência artificial que a gente já usa no nosso dia a dia e que a gente vai usar no futuro. Então, acho que você vai gostar desse vídeo para você ficar atualizado aí sobre as novas tecnologias. Exemplos, por exemplo, que estão muito na mídia do uso das inteligências artificiais, o ChatGPT, que é basicamente um buscador onde você pode fazer trabalhos acadêmicos, qualquer coisa que você perguntar ali para esse chatbot, ele vai te responder. E a gente também tem muitas pessoas usando aplicativos de celular que o aplicativo pega uma foto sua e te coloca, faz a sua versão cartoon, a sua versão de anime, etc. Então, tudo isso é inteligência artificial. Eu sou Davi Zelo Filho e você está na Zeoland. Bom, então vamos começar aqui a falar sobre as inteligências artificiais. Eu vou começar falando a definição, de inteligência artificial. Vou até pegar aqui a minha colinha. Então, as inteligências artificiais são avanços tecnológicos que permitem que sistemas simulem a inteligência humana, podendo tomar decisões de forma autônoma e baseadas em padrões de enormes bancos de dados. Então, o que isso quer dizer? Que as inteligências artificiais, elas pegam bancos de dados enormes, por exemplo, a internet, que tem vários artigos sobre diversos temas, e compila tudo isso para te entregar o que você pesquisou ali, basicamente isso. E tem vários outros exemplos de inteligência artificial, por exemplo, o Google, ele vai te mostrar os sites que, dependendo do seu perfil, claro, se você estiver logado certinho, dependendo do seu perfil, ele acha que você tenha mais chances de clicar naquele site e que é exatamente aquilo que você está pesquisando, É assim que ele ranqueia as posições da busca. E a gente tem outros exemplos, por exemplo, as redes sociais também. Então, conforme o que você pesquisa na rede social, ele vai te mostrar cada vez mais coisas disso, mais posts, mais reels, por exemplo, no Instagram. Cara, são inúmeros exemplos, das inteligências artificiais que já são utilizadas no dia a dia. Por exemplo, no mundo dos games é muito comum a gente avaliar a inteligência artificial dos inimigos, dos NPCs. NPCs, se você não conhece, os personagens não jogáveis, ou seja, todos aqueles personagens que você interage, num mundo aberto ou qualquer jogo, E, por exemplo, a inteligência artificial do The Last of Us, que é uma inteligência artificial muito bacana, ela é utilizada nos inimigos para eles saberem ali o que fazer num combate, Então, se você está indo para um lado, ele vai perceber, ele vai ouvir seus passos e ele vai reagir de uma forma que parece humana. Então, ele vai tentar, por exemplo, te flanquear, ou seja, ele vai te contornar ali para te pegar por trás. Ou se você usou um tipo de item nele, ele vai tentar, por exemplo, se você jogou fogo, ele vai tentar correr do fogo. E tudo mais. Então, essas decisões em games é muito frequente, E a gente até avalia a inteligência artificial para ver se os inimigos são burros ou se são inteligentes, e que realmente te colocam em um desafio. Então, inteligência artificial nos games, claro que num espaço controladíssimo, E todo programado ali, mas existe, porque o jogador pode assumir diversos caminhos aí, e os inimigos têm que eles têm que se virar para reagir às ações do jogador. A inteligência artificial também pode ser utilizada em robôs, que é aquela concepção de inteligência artificial que a gente tem dos filmes, Então, aquela coisa Android, assim. Então, isso também está sendo desenvolvida. Eu até assisti recentemente um documentário na Netflix que eles mostram como a inteligência artificial está sendo utilizada para fins militares, Então, robôs aí para saber onde atirar. A questão, a gente chegou num ponto em que até a parte militar está tomando esse caminho da inteligência artificial, e daqui a pouco uma máquina vai decidir quem morre numa batalha, por exemplo. Então, a inteligência artificial, vou pegar na minha colinha aqui, ela vai aprender com ela própria. Então, ela tem um machine learning, Ou seja, nesse documentário a gente vê, por exemplo, um robô que ele precisa conseguir se manter de pé
sobre diversos terrenos aí. Então, ele próprio, com as quedas dele, ele computa esses dados e começa a aprender consigo mesmo e começa a entender como ele tem que andar nas diferentes superfícies. Então, uma superfície gelada, por exemplo, escorregadia, ele várias vezes cai, e aí com esses dados dele próprio, ele depois entende que ele tem que ir mais devagarinho para poder passar pela essa parte escorregadia. Então, é uma coisa meio macabra, assim, porque os seres humanos, eles aprendem dessa forma também. Então, quando a gente nasce, a gente demora, né, um tempo para conseguir andar, conseguir falar. E a gente vai computando, né, os dados que a gente tem, porque a gente consegue perceber o ambiente, para conseguir superar os obstáculos. E aí a gente consegue aprender. E o Machine Learning faz parte da inteligência artificial e já está sendo usada, por exemplo, no seu telefone. Então, quando a gente tira fotos, a maioria dos telefones tem um Machine Learning para aprender qual foto, qual tipo de cor, qual tipo de brilho vai ser melhor para tal situação, por exemplo. Se vocês usam muito o assistente de voz, né? Ele vai cada vez mais entendendo o que você quer, a sua rotina, para moldar ali as sugestões dele, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente já usa, mas que está se aprimorando e que vai ser utilizado aí para, por exemplo, o mercado de trabalho. Então, né? O perigo é que muitas vagas de trabalho comecem a deixar de existir, porque a máquina vai substituir a gente. Além disso, as inteligências artificiais, elas têm sensores, né, obviamente, para poder perceber todo o ambiente e aprender com eles. E elas começam, então, a decidir de forma racional, tá? O que fazer e como fazer e quando fazer. Então, é realmente muito louco. A inteligência artificial está se tornando cada vez mais viável e mais potente, porque hoje em dia a computação está muito avançada. Então, nos nossos celulares a gente tem um poder computacional muito alto, às vezes maior do que vários notebooks, né, que estão disponíveis aí. Então, por exemplo, um iPhone 14 Pro, ele vai ter às vezes um poder de processamento maior do que o meu computador, por exemplo. Então, a gente chegou nesse nível onde a computação ela é acessível, né, digamos assim, e poderosa, e ao mesmo tempo a gente tem muitos dados disponíveis por conta da internet, né, então uma base de dados enorme, onde essas inteligências artificiais podem aí se nutrir, digamos assim, né, de todas essas informações e aprender com elas próprias no machine learning, e também com as nossas perguntas, né, então ela vai aprendendo tudo o que a gente quer, como a gente quer, e ela tem muitos dados para poder processar e fazer os próprios dados dela própria, né, então ela aprende com o conteúdo que já tem na internet e começa a fazer um conteúdo original, digamos assim. Então isso é muito louco, porque é o que os seres humanos fazem e sempre fizemos aí durante a nossa evolução, né? Então, daqui a pouco eu vou citar mais sobre esses problemas aí para o futuro. Bom, e para que então que essas inteligências artificiais existem, né? O principal objetivo é que os seres humanos não precisem fazer tarefas repetitivas e simples, né? Então a gente consegue ampliar nossa capacidade cognitiva, porque você vai ter as informações de que você precisa, você não vai precisar buscar essas informações, elas já vão estar ali, estão aí para aumentar a nossa criatividade, né, o nosso poder de cognitivo como seres humanos. Então, para a gente não precisar demandar tempo e esforço para tarefas que agora a inteligência artificial vai dar pra gente assim, em instantes. E ela também vai ajudar nos processos de produção, por exemplo, de indústrias. Já ajuda, né? Ajudar nas tarefas domésticas, não sei. Ajudar a gente nas coisas físicas também. Então, igual eu estava vendo o documentário da Netflix, já tem aí softwares de gestão de guerra, por exemplo, onde a inteligência artificial consegue falar, olha, você tem que bombardear ali porque é um ponto crítico e você vai conseguir flanquear o inimigo e você vai conseguir ganhar a guerra, por exemplo. Então é muito louco, assim, ele consegue tomar as decisões dos generais, por exemplo.
E isso se aplica em todas as situações. Então, por exemplo, eu que sou dentista, provavelmente daqui a um tempo, a inteligência artificial, vou colocar lá as informações do paciente, ele vai falar, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, e o melhor material para você utilizar é esse, vai lá e faz desse jeito. E aí eu vou lá e faço. E hoje em dia a gente já tem robôs, né, que performam as cirurgias, mas ainda o humano está controlando por trás, né? Mas no futuro, os robôs eles vão conseguir tomar as decisões e fazer o que a gente faz no nosso dia a dia. Por exemplo, na agricultura isso é muito utilizado, então qual que é o melhor fertilizante, sei lá, as técnicas de irrigação, né? Qual que é a logística disso, né? De semear, de irrigar, tudo isso, né? Já é utilizado. Por exemplo, os drones, que agora estão cada vez mais populares, eles vão poder mapear aí regiões e controlar áreas aí de agricultura. Então, assim, é muito louco, assim, é uma coisa que a gente vai passar por uma quarta revolução industrial, né? As revoluções industriais, elas começaram na Inglaterra, né? Então, primeiro foi a máquina a vapor, o motor a combustão, quando a gente começou a usar o petróleo, e por aí vai. Depois a globalização, né? O avanço da ciência, e agora a gente vai ter a inteligência artificial meio que como uma quarta revolução industrial, onde os nossos trabalhos e o nosso modo de vida vão ser afetados, tá? Porque a gente vai ter que... a gente não vai precisar mais se preocupar com coisas que a gente faz hoje em dia, que são nossos trabalhos, basicamente. Então, é muito estranho, tá? E tem implicações sociais muito graves. O principal problema social disso é que várias vagas de trabalho no futuro próximo vão ser extinguidas, não vão existir mais. E isso vai ter um impacto social muito grande, porque quem tem mais conhecimento e tem mais acesso à inteligência artificial, mais financeiro para ter as máquinas, né, e tudo mais, os robôs, vai se destacar e o resto vai ser simplesmente extinguido. Então, isso diminui muito as vagas de emprego e acho que não vai ser muito legal, né? Porque já está complexo, a nossa sociedade já é complexa com o tanto de informação que a gente tem com a internet. Imagina agora que você não vai precisar nem procurar pelas informações, você vai ter as informações ali na hora que você quiser, do jeito que você quer, pronto em segundos. Então, a próxima parte do vídeo eu vou mostrar para vocês o ChatGPT funcionando, para vocês verem o que eu quero dizer, né, com tudo isso. E vai ser meio estranho. Bom, então agora eu vou mostrar o ChatGPT, e se vocês quiserem um vídeo parte 2, tá, onde eu mostro outras inteligências artificiais mais legais, assim, diferentes que estão surgindo, deixem um like, tá, e se inscrevam no canal, tá, porque aqui eu trago várias informações aí sobre o mundo da tecnologia, então as novidades, né, também fiz um vídeo de realidade virtual que eu vou deixar na tela final para você assistir e ficar a par aí do que é, para que serve. Então, se inscreva, cara. Eu tô quase chegando nos mil inscritos, e se eu chegar nos 1000 inscritos eu começo a ganhar dinheirinho do YouTube. Então, me ajude aí a chegar a bater essa meta, né? E bora aí ver o ChatGPT, que é muito louco. Bom, então vamos aqui no ChatGPT e você só precisa ir de uma conta do Google, tá? Pra entrar e fazer seu cadastro. Ou se você quiser, você pode fazer o seu cadastro com o seu e-mail e criar uma senha, normal. Então aqui, ó, na hora que a gente entra, a gente vê que eles falam, né, que o objetivo é pegar o feedback, né, para melhorar os sistemas e fazer eles serem mais seguros. Então tem essa preocupação, né, porque, cara, dependendo da pergunta, ele pode te jogar informações aí erradas ou danosas, né, maléficas, digamos assim. Então é perigoso mesmo. E ele fala ali, né, que eles têm procedimentos de segurança, mas o sistema pode gerar informações incorretas ou maléficas e produzir conteúdo ofensivo ou com viés, tá? Então, é complicado. E aí ele fala de como eles coletam os dados, né? Que as conversas que você tem, elas podem ser vistas, né, pelos AI trainers, né, os que estão treinando a inteligência artificial. Então as suas conversas aqui podem, as pessoas podem ler, né, do lado do ChatGPT, e falou para não colocar nenhum dado
né, de banco, nada, nenhuma senha, porque as pessoas podem acessar essas informações de alguma forma. Então, é muito louco, né? E aí ele falou que o sistema é otimizado para o diálogo e para você dar o feedback. Então é isso. Então a gente entra aqui e ele já mostra para você o que ele pode fazer, alguns exemplos de perguntas, as capacidades do sistema e as limitações. Bom, então vamos lá. Eu fiz um vídeo aqui no canal que é o benefício dos games para nossa saúde mental e física, né? E eu fiz o roteiro pelo ChatGPT. E, ele me deu o roteiro do vídeo do YouTube inteiro. E é muito bom o roteiro. Então eu coloquei aqui, preciso de um roteiro para um vídeo no YouTube falando sobre os benefícios dos games. E aí ele falou, claro, aqui está um roteiro para um vídeo no YouTube sobre o benefício dos games. Ele me deu a introdução e exatamente o que eu deveria falar. Olá pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre os benefícios dos games. Muitas vezes os jogos são considerados apenas uma forma de entretenimento. Tananã. E aí ele foi me dando em tópicos, né, quais são os benefícios dos games. Então melhorar as habilidades cognitivas, alívio do estresse, aumento da socialização, desenvolvimento de habilidades motoras, estimulação do cérebro, tananã. E eu usei, tá, nesse vídeo exatamente esse roteiro. E foi um vídeo que deu 100 e poucas views, que pra mim aqui no YouTube é bom. E inclusive a capa do vídeo eu pedi pra ele me ajudar a fazer. Então eu vou fazer de novo aqui a pergunta. Eu falei assim: preciso de uma capa para um vídeo do YouTube sobre o benefício dos games. Vamos ver o que ele fala. Olha lá. Aí ele começa a me dar algumas dicas de como criar uma capa boa. Olha isso. Ele gera na hora. E você pode gerar novamente, que ele vai te dar uma resposta diferente. Isso é muito louco. Então, claro, criar uma capa atrativa para o seu vídeo no YouTube é essencial para chamar a atenção dos espectadores. Você dá uma ideia de capa que pode destacar os benefícios dos jogos. Aí ele me fala o que eu tenho que fazer na capa. Então, fundo. Use um fundo vibrante que represente o mundo dos jogos, como um padrão com elementos de jogos, como controles, consoles, personagens ou ícones de jogos populares. E aí, eu posso até trazer no próximo vídeo, tá? Que nas minhas capas eu utilizo a inteligência artificial também para fazer o plano de fundo. Então, eu pego o que ele colocou aqui, jogo lá na inteligência artificial que vai me fazer um design, né, abstrato com essas cores que ele me fala aqui, e ele faz e eu baixo o plano de fundo e uso na minha capa. Então eu não fiz o design das minhas capas, basicamente. Eu não fiz, às vezes eu nem pensei no como eu vou estruturar essa capa. O ChatGPT faz pra você. Eu não uso muito, tá? Eu usei poucas vezes, assim. Mas essa parte de fazer o plano de fundo eu uso sempre. Mas é muito louco, porque você vai meio que perder, eu acho, os seres humanos vão perder a capacidade cognitiva, porque tudo sai pronto e é muito bom, às vezes melhor do que o que você vai fazer à mão aí, né? E aí ele fala, coloca um título impactante no centro da capa, como os surpreendentes benefícios dos jogos, ou jogos muito mais do que diversão. É muito bom e é muito rápido, né? Então eu vou gerar novamente para vocês verem que ele vai me dar outra sugestão. E se vocês quiserem eu posso mostrar as diferenças desses chatbots, porque tem o do Bing também, e tem alguns outros que são até mais impressionantes que o ChatGPT. Ele te pergunta, essa resposta foi melhor ou pior? E você pode colocar, eu quero uma capa séria para o vídeo com esse título. Ele vai te dar uma capa com um tom mais sério. Então ele entende tudo, cara, que você pede. Então aqui ele falou, claro, aqui está uma sugestão para a capa do seu vídeo, sobre o benefício dos games. Imagem da capa. Nota, como sou modelo de linguagem, não posso tirar imagens diretamente. Mas a gente tem as inteligências artificiais que geram imagens também já. Por favor, visualize a descrição para... lá. Na capa apresentada um design moderno e colorido, atraindo a atenção dos espectadores. No centro, você pode usar uma ilustração de um grupo de pessoas de diferentes idades e gêneros, com expressões felizes e animadas.
segurando controladores de videogame nas mãos. Isso representa a ideia de que os jogos podem unir e divertir as pessoas. Olha que bacana. Ao redor do grupo você pode adicionar alguns elementos visuais relacionados aos jogos, como ícones de jogos populares, consoles, efeitos de luz brilhantes, pequenos personagens. Então te dá a ideia, né? É muito legal. Ele fala o que você escreve na capa. É muito louco, muito louco. E agora eu vou colocar aqui uma coisa da minha área, por exemplo. Me mostre o passo a passo para realizar uma restauração dentária. E ele vai te dar o passo a passo, cara. E ele vai te dar um contexto ainda. É muito louco isso, cara. E, por exemplo, hoje em dia, as pessoas em faculdade, na escola, elas não estão mais tendo o trabalho de fazer um resumo, fazer uma resenha, fazer um seminário. E conforme você vai fazendo essas atividades, você aprende, né? E agora não, tem tudo pronto na sua mão, assim. Então eu acho que as pessoas vão emburrecer muito com o tempo. Olha isso, gente. É perfeito. Olha lá, anestesia, aí ele fala. Preparação do dente, condicionamento, aplicação do adesivo, adição da resina composta, moldagem e modelagem, fotopolimer... Deu todos os passos. Perfeito, lindo. É isso, gente. Então, o ChatGPT tá aí, tá? Pra vocês utilizarem gratuitamente. Muito louco. E eu não sei se vocês viram, ó, tá na versão 3.5, ele vem atualizando. Se você abrir aqui um novo, ó, o GPT-4, ó, você tem que pagar $20 por mês. Que ele é mais responsivo, mais rápido e tudo mais. Então ele tá melhorando, tá? E é muito louco, tem até... algumas pessoas que fazem os códigos, né, para softwares e tudo mais, ele consegue fazer as linhas de código para você copiar e colar lá no seu software e já tá pronto. É muito louco, tá? Muito louco. E eu acho que é isso, acho que deu para vocês entenderem. E aqui, ó, ele fica com os seus chats e conforme você conversa mais com ele sobre o mesmo tema, ele começa a entender o que você quer, qual que é o tom que você quer, como que é a sua personalidade, né, para ele te dar respostas mais certeiras para o que você espera. E aí ele fica aqui com os chats. Então se você quer continuar usando para uma coisa específica, você pode usar um chat específico que ele vai começar a aprender com você também. Então é isso, galera, é muito louco. O futuro tá aí e vai ser uma coisa muito estranha. Porque, por exemplo, você pode pegar esse chat GPT e colocar num robô que faz X tarefa. E ele vai começar a fazer X tarefa, né? Se ele tem as capacidades de sensor e de mecânica para fazer, ele vai conseguir fazer. É muito louco. Bom, galera, então era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, que tem muita coisa legal aqui, tá? De jogos, filmes, tecnologia. Dá uma olhada no meu canal. E eu vou deixar aqui na direita para vocês, tá? Um vídeo sobre realidade virtual. Ficou bem legal para vocês ficarem a par, tá? Dessa novidade também. E aqui na esquerda eu vou deixar um vídeo sobre TVs, tá? Para você saber as tecnologias que tem nas TVs, para você que quer comprar uma TV bacana, comprar a TV certa. E aqui eu trago 3 modelos muito completos e muito legais. Então é isso. Muito obrigado pela sua visita ao meu canal e volte sempre a Zeoland.